Olá, bem-vindo ao canal Música mais uma vez. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Um feliz sábado. Muito obrigado a todos aqueles que já têm me acompanhado aqui no canal já há algum tempo. Obrigado por você já ter se inscrito aqui no canal. Obrigado por você não só ter se inscrito, mas também quero acreditar que você tem dado joinha aqui, tem compartilhado também para outras pessoas. Tudo isso faz parte para que, de alguma forma, essas verdades possam estar alcançando outras pessoas. Desde o mês de abril, nós estamos falando aqui no canal Busca sobre escatologia. Já falei sobre vários temas aqui, espero que você já tenha assistido todos. Hoje nós vamos começar, dentro desse assunto de escatologia, falar sobre perfeccionismo, mas eu não vou fazer uma abordagem do assunto perfeccionismo no contexto bíblico. Como eu quero manter a minha linha de abordagem aqui no canal. Estamos falando e dando uma ênfase muito grande nos escritos de Ellen White, Espírito de Profecia. E eu quero continuar falando de escatologia com base no Espírito de Profecia. Então nós vamos começar hoje um assunto sobre perfeccionismo dentro do Espírito de Profecia. Até porque os perfeccionistas, que é uma ala na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles usam muito mais textos do Espírito de Profecia do que da Bíblia para tentar embasar aquilo que eles creem. E o que eles creem? Eles creem que pouco antes da volta de Jesus, ou melhor, antes da volta de Jesus, mesmo antes da volta de Jesus, antes mesmo da porta da graça fechar, nós não vamos mais pecar. E não só não vamos mais pecar, mas não podemos mais pecar. E aí tem uma ligação com 144 mil, a última geração, enfim. Eu não quero me demorar nem mesmo no aspecto histórico, porque eu quero me demorar realmente no espírito de profecia. Repito, nós só vamos começar esse assunto agora. Eu vou fazer um estudo hoje que ele vai dar base para aquilo que nós vamos estudar já a partir do próximo sábado, ok? Então hoje nós vamos analisar como é que funciona o grande conflito. Nós estamos num grande conflito entre o bem e o mal e nós vamos entender como é que funciona o grande conflito. Ah, você vai perceber no estudo de hoje que há uma grande impossibilidade de a gente deixar de pecar sem Cristo. Também uma grande impossibilidade ao de a gente deixar de pecar sem o nosso esforço. Então, vamos deixar de pecar? Sim e não. Você vai me entender melhor nos próximos estudos. Os perfeccionistas, é uma ala na Igreja Adventista, do sétimo dia, que acreditam que nós vamos e devemos parar de pecar. Enquanto Jesus está fazendo o trabalho de purificação do santuário, ele também faz um trabalho de purificação em nós. Isso é completamente certo, já até citei esse texto aqui em estudos anteriores. Mas vamos chegar ao nível de impecabilidade? Eu acredito que não. Então vamos analisar o Espírito de Profecia. Quero convidar você mais uma vez para orarmos nesta hora. Senhor Deus, louvado seja o teu nome pela oportunidade que temos de estudarmos a tua palavra. Dá-nos as tuas bênçãos, o perdão de nossos pecados e ilumina-nos com teu Espírito ao estudarmos. Em nome de Cristo oramos. Amém, Senhor. Muito bem, começa agora pela busca do conhecimento da impecabilidade, perfeccionismo. Vamos começar a analisar agora exatamente. Canal A Busca. Muito bem, vamos começar com o texto bíblico. Quero ler 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, versos 12 a 13. 2 Timóteo capítulo 3, versos 12 e 13. Vai aparecer na tela. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Verso 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior. Como? Enganando e sendo enganados. A minha ênfase aqui é muito simples. Os salvos são perseguidos. Aqueles que querem seguir a Cristo são perseguidos. Aqueles que querem viver o cristianismo são perseguidos. Em esferas menores ou em esferas maiores, ok? Os homens, para usar o texto bíblico, perversos e impostores vão de mal a pior. E o que significa esse mal a pior? Paulo dá uma ênfase, enganando e sendo enganados. Não só sendo enganados,
não só sofrendo engano, mas também enganando a outros. O que eu quero dizer nessa introdução é que, com base no texto de Paulo, ninguém que está enganado fica com o engano para si mesmo. Sempre vai influenciar outros nesse engano. Queridos, nós poderíamos estudar muitos textos bíblicos e o que eu vou estudar hoje, ele dá margem para um bocado de assunto na Bíblia e no Espírito de Profecia. Mas eu preciso me deter àquilo que eu quero falar nesta hora para que a gente preparar você para a gente estudar o que a gente vai passar a estudar a partir de sábado que vem. Mas o que Paulo está dizendo aqui, repito, é as pessoas que nesses últimos dias, especificamente nesses últimos dias, as pessoas que estiverem enganadas, não só estarão enganadas, mas também estarão influenciando outros. E como é que funciona isso? Como é que funciona? As pessoas enganadas enganam a outras também. Vamos analisar daqui a pouco. Para introduzir aquilo que eu quero tratar nesse assunto do perfeccionismo, eu vou ler 2 textos de Ellen White. E aí, lendo esses 2 textos de Ellen White, eu pontuo você naquilo que eu vou transmitir durante esses talvez 2, talvez 3 sábados dentro do assunto do perfeccionismo em Ellen White. É claro que eu não vou esgotar o assunto, não estou dizendo que eu vou estudar tudo que Ellen White fala sobre perfeccionismo, perfeição de caráter, em hipótese alguma. Eu vou dar um norte, vou dar vou traçar minha linha de raciocínio com base no que o Espírito de Profecia diz, e aí, é claro, você na sua leitura, você vai entendendo cada vez melhor isso. Desejar a todas as nações, Ellen White diz assim, ele, Jesus, não consentia com o pecado, nem por um pensamento ele cedia à tentação. O mesmo se pode dar conosco. Veja, quando Ellen White fala de perfeição de caráter, ela tem textos fortíssimos que não tem como refutar, não tem como querer argumentar. O texto é autoexplicativo e claro por si mesmo. Esse é um deles. Ela diz que Jesus não podia pecar, não podia ceder à tentação nem por um pensamento. Veja, Jesus não cedia à tentação nem por um pensamento. E qual é a frase estrondosa aqui? Qual é a frase extremamente preocupante para mim e para você? Nós podemos também viver desta forma. Isso também pode ser a realidade nossa, ser humano. Então, quer dizer que Ellen White está dizendo que a gente pode não ceder à tentação nem por um pensamento? Sim, é o que ela está dizendo. Isso quer dizer, então, impecabilidade? Não necessariamente. Não necessariamente. Vamos ao segundo texto. Agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder o poder da tentação. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Agora ela está pontuando nos últimos dias. Então os perfeccionistas, é um dos textos que os perfeccionistas pegam, tomam para embasar as suas ideias. Ellen White está dizendo de novo, nem por um pensamento Jesus podia ceder à tentação. Ela diz, é dessa forma que aqueles que passarem pela grande tribulação ou pelo tempo de angústia devem viver. É dessa forma que eles devem viver. Ou seja, o ápice, o alcance, o nosso alvo é não pecar nem por pensamento. Irmãos, veja o que Ellen White está dizendo, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então é sobre isso que nós vamos estudar durante esses 2 ou 3 sábados sobre perfeccionismo, perfeição de caráter, impecabilidade. Ellen White tem vários textos, você vai me entender melhor semana que vem. Repito, só estou numa introdução daquilo que a gente vai estudar ainda. Ellen White tem vários textos dizendo que sim, nós podemos alcançar a perfeição de caráter, mas eu pergunto, do que ela está dizendo? Do que ela está falando? Qual é o enfoque disso? Qual é o objetivo dela dizer isso e o que é isso significativamente? O que isso significa exatamente? Vamos estudar, ok? Mas por enquanto, hoje é só uma introdução. O que eu falei no texto usando o texto de Timóteo, Paulo diz, as pessoas, os ímpios, não só são enganados, mas também enganam outros. Então, para a gente entender essa questão de
impecabilidade, eu não vou usar a expressão impecabilidade, para a gente entender esse conceito de perfeição de caráter, nós precisamos ter um conhecimento do Espírito de Profecia, o que o Espírito de Profecia tem a nos dizer sobre a transmissão do pecado. E agora, nessa minha introdução, ou saindo um pouco da minha introdução, já passando para mais forte do que eu vou apresentar aqui, eu preciso dizer uma coisa para você. O texto que Paulo escreveu, ele fala de pessoas que estão enganadas e enganam. Você percebe que Satanás é descrito em várias passagens da Bíblia como enganador, enganador, enganador. Você tem textos bíblicos que dizem, alertam para os cristãos a buscarem a Deus com sinceridade, para não serem enganados. Eu tenho um sermão aqui, o primeiro sermão que postei aqui no canal, o começo da busca, não seja enganado, e eu dou ênfase ali em Mateus capítulo 24, em que o maior sinal da volta de Jesus são os falsos profetas, que segundo Jesus, Mateus 24, versos 3, 4, 11 e 24, Jesus diz, cuidado que ninguém vos engane. Então, queridos, nós, eu e você como cristãos, eu e você como adventistas especialmente, nós sim podemos e corremos o risco de vivermos enganados, de sermos enganados e de estarmos enganados. Qual é o antídoto para isso? O antídoto para isso, para não vivermos enganados, é a nossa vida cristã ser baseada num relacionamento de sinceridade com Deus. Porque nós podemos estarmos vivendo uma vida cristã de engano. E muito pior do que enganar os outros é enganar a si mesmo. Eu apelo a você nesse começo. Permita que a sua mente esteja aberta para Deus falar com você, através da Bíblia, através da oração, através da leitura do Espírito de Profecia. Não engesse Deus. Deixa Deus falar com você. Esteja com a mente aberta. E eu tenho plena certeza que Deus vai mostrar para você, os pontos em que você está se enganando, se auto-enganando. Tenho certeza. Eu estou dizendo isso porque eu tenho experimentado isso. Deus abre os nossos olhos para coisas que antes a gente não enxergava. Então, o enfoque dessa minha mensagem, desses estudos sobre perfeccionismo, é conhecimento de Deus, conhecimento de quem Satanás é, quão maligno Satanás é, conhecimento do pecado, quão mau o pecado é, e, consequentemente, conhecimento de nós mesmos. Nós precisamos conhecer quem Deus é, seu caráter de amor, de bondade, de misericórdia. Precisamos ter a convicção de que o diabo é mau. Precisamos ter a convicção de que o pecado não presta. E precisamos ter a convicção de que nós podemos estar enganados, ou seja, conhecer a nós mesmos. Então, esses meus estudos sobre perfeccionismo vão caminhar com base numa palavra: conhecimento. Conhecimento de quê? De Deus, de Satanás, do pecado e de nós mesmos. Vamos lá. Ellen White tem um texto, ela diz assim: estou começando esses meus temas sobre perfeição de caráter. Os nervos do cérebro que comunicam com todo o organismo são o único meio pelo qual o céu pode se comunicar com o homem e afetar sua vida íntima. Será que realmente você entendeu o que Ellen White está dizendo? Eu vou ler de novo. Os nervos do cérebro que comunicam com todo o organismo, com todo o corpo, os nervos do cérebro, são o quê? O único meio. Deus não tem 2, Deus não tem 3, Deus não tem 4 meios. Deus só tem um meio de se comunicar, o céu se comunicar com o homem e afetar sua vida íntima. Só tem um meio. Qual é o meio? O cérebro, ou os nervos do cérebro. Deus só tem um meio de alcançar você e de me alcançar. Só tem um meio. E esse meio, o nosso cérebro. Daí a importância da nossa alimentação, daí a importância de mantermos a nossa vida equilibrada, uma
uma, uma qualidade de vida sadia. Eu mencionei aqui em um dos sermões, falei que Deus, através de Ellen White, nos deu os princípios de saúde, não pensando na nossa saúde prioritariamente, nem pensando nos animais prioritariamente pensando na nossa mente. É por aqui que Deus comunica. Qual é o meio? O único meio, aqui. Ok? Mas talvez você esteja pensando, é, qual é a importância disso? Total importância. Lembra-se que os dois textos que introduzi aqui de Ellen White, ela disse que Jesus não pecava nem por pensamento. E é assim que a gente precisa se encontrar quando Jesus vier. É dessa forma que a gente precisa se encontrar. É impecabilidade? Não acredito. Mas é perfeição de caráter. E o que é perfeição de caráter para Ellen White? Estamos só começando a ver. Deus se comunica com a gente através do cérebro. Ok? Olha esses textos. Vou apresentar agora 4 textos e você vai se assustar. Tenho certeza. Olha esse primeiro. Quando a mente não está sob a direta influência do Espírito de Deus, Satanás pode moldá-la a seu bel prazer. Então, Ellen White está dizendo que a nossa mente precisa estar totalmente, diretamente influenciada pelo Espírito, senão Satanás pode moldar a nossa mente. Satanás não pode saber o que você pensa, mas ele pode moldar o que você pensa. Olha esse outro texto. Se permitirmos, os anjos maus trabalharão, cativarão e controlarão a mente dos homens, até que estes, os homens, não tenham mente ou vontade suas próprias. Percebe? Satanás não pode entrar, mas ele pode moldar o que pensamos. Eu fiz esse sermão, irmãos, quando eu cheguei aqui na América há mais de 5 anos. Eu tenho estudado isso aqui. Há mais de 4 anos eu tenho estudado isso daqui. E eu preguei esse sermão depois de muitos anos pesquisando, muitos anos. Eu estou apresentando aqui só uns pontos. Eu preguei em algumas igrejas, está aí pelo YouTube. Em alguma das igrejas que eu preguei, o título desse sermão nas igrejas que eu prego é O Grande Conflito Explicado, a Mente. Me parece que é isso. E aqui eu só vou apresentar alguns pontos. Queridos, esse estudo me abriu, Deus através desse estudo me abriu a mente para muitas coisas que eu não entendia sobre mim mesmo. Ellen White está dizendo que Satanás não só pode moldar a mente, mas nesse texto, você percebeu? Nesse texto ela diz assim, até que estes homens não tenham mente ou vontade suas próprias. Você já imaginou um ser humano não ter vontade própria, não ter a mente própria, não pensar mais do que ele quer pensar, pensar o que Satanás quer que ele pense? Não ter vontade própria, a vontade dele é a vontade do diabo nele. Você entende a gravidade disso? Jesus não pecava nem por pensamento. Ellen White diz, nós devemos alcançar esse patamar. Qual é o único meio que Deus se comunica com o ser humano? O cérebro. E Satanás pode moldar o nosso pensamento. Agora, irmãos, será que ele pode efetuar isso, moldar o pensamento e colocar na mente do ser humano os pensamentos dele e moldar a vontade, até mesmo do adventista? Será? Olha esses dois textos. Satanás está atuando furtivamente para confundir a mente de quem? Dos que conhecem a verdade, insinuando sentimentos enganosos e enganosos exemplos. Eu dou ênfase aqui para sentimentos. Daqui a pouco a gente vai entrar aí no assunto dos sentimentos. Então, Ellen White está dizendo que Satanás está trabalhando nesses últimos dias para confundir a mente dos adventistas, daqueles que conhecem a verdade. E ela diz, insinuando sentimentos. Você já parou para pensar sobre os seus sentimentos? O que você sente em algumas situações? Daqui a pouco eu vou chegar aí. Outro texto. Este mortal torpor vem de Satanás. Agora, olha o que ela diz. Ele, Satanás, controla a mente dos não consagrados observadores do sábado, levando-os a terem inveja uns dos outros, a criticar e serem reprovadores. Satanás está controlando a mente daqueles que até estão guardando o sábado. Já falei aqui sobre o selo de Deus, lembra?
É a guarda do sábado, mas esse é só o aspecto objetivo. Então, esses que guardam o sábado nominalmente, Ellen White está dizendo, Satanás está controlando a mente. E qual é o resultado disso? Ela fala inveja, críticas e reprovações. Invejas, críticas e reprovações. Eu poderia ler vários outros textos de Ellen White em que ela amplia muito essa lista. Mas, por enquanto, Ellen White está dizendo que Satanás também trabalha com os adventistas. Os não consagrados observadores do sábado. Satanás pode moldar a minha mente. Satanás pode moldar a sua mente. Ele não pode colocar pensamentos aí, mas ele pode moldar a nossa mente. Como é que ele faz isso? Como ele faz isso? Só introduzir o assunto. Como ele faz? Como? Veja, eu vou apresentar aqui 2 textos de Ellen White que vai mostrar para você como ele fez isso no Jardim do Éden. E aí nós vamos destrinchando um pouco mais esse assunto. O que eu estou falando? Eu estou dizendo que Cristo Jesus não pecou nem por pensamento, Ellen White diz. E Ellen White diz, é esse o objetivo que a gente tem que ter. Qual é o único meio de Deus comunicar com a gente? O cérebro, os nervos do cérebro. E afetar a vida íntima do ser humano. Esse é o único meio, não tem 2. E Satanás pode moldar a mente. Ou seja, ou é Deus ou é Satanás. Não tem meio termo. Inclusive os adventistas correm risco, acabamos de ler o texto. Como começou? Como começou esse perigo de Satanás conseguir moldar a mente de tal forma dele moldar até a vontade, a pessoa não ter vontade própria, li o texto. Como começou isso? Vou ler 2 textos de Ellen White para você entender como é que ele fez isso lá no Jardim do Éden. Você vai se surpreender com o que eu vou ler agora. Olha o texto. Desde que Adão submeteu sua mente ao engano de Satanás, o conflito passou a travar-se com muita intensidade entre o bem e o mal e entre Deus e o inimigo. Então veja, o conflito passou a travar-se de maneira muito mais intensa entre Deus e o inimigo. O conflito maior é entre Deus e o inimigo. Nós somos só marionetes aí. Então, ou é Deus que controla a minha mente, ou é Deus que controla a sua mente. Ou é Satanás que controla a minha mente, ou é Satanás que controla a sua. Não tem meio termo. Agora, olha o que Ellen White diz. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu preciso entender melhor esse texto. Tem alguma coisa errada. Eu não estou entendendo alguma coisa. Ellen White diz, vou ler de novo. Desde que Adão submeteu sua mente ao engano de Satanás. Peraí. Se você for para o livro de Gênesis, você não vai encontrar Satanás dialogando com Adão, ou Adão dialogando com Satanás. Gênesis capítulo 3 é Eva dialogando com Satanás, por meio da serpente, ou Satanás dialogando com Eva. Você não encontra em Gênesis 3 o diálogo de Adão e Satanás, a serpente. Você não encontra. E agora, como é que Ellen White está dizendo que Adão submeteu a sua mente aos enganos de Satanás? Como é que Adão submeteu a sua mente aos enganos de Satanás? Como? Talvez você vá dizer, de maneira posterior. Não. Olha esse texto. Satanás tem atuado ao volante, manejando até que tenha controle de todas as mentes humanas. Olha que ele quer o controle de todas as mentes. Todas as mentes humanas que acolheram as mentiras com as quais enganou Eva. Espera aí um pouquinho, eu coloquei esse texto. Esse texto é um texto autodividido em 2 partes para você entender. Ellen White está dizendo que o objetivo de Satanás é alcançar quantas mentes? Todas as mentes de todos os seres humanos. Aí ela diz, esses seres humanos que acolheram as mentiras com as quais Satanás enganou Eva. Então Satanás está usando uma artimanha hoje para alcançar todas as mentes, e essa artimanha é a mesma que Satanás usou no Jardim do Éden. Como ele enganou Eva, ele está tentando enganar hoje as pessoas. Como ele tomou posse da mente de Eva, você vai entender isso melhor, ele está tentando tomar posse de todas as mentes hoje. Veja, o objetivo de Satanás é grande, é alcançar todas as pessoas, alcançar todas as mentes. E como é que ele faz isso? Assim como ele enganou Eva, ele quer alcançar a mente de todas as pessoas. Agora sim, porque Satanás enganou Eva. Adão não teve diálogo com Satanás no Jardim do Éden. E como é que no texto anterior Ellen White diz que Adão submeteu a sua mente ao diabo? Olha agora a segunda parte desse texto. Vou ler na íntegra. Satanás tem atuado ao volante, manejando até que tenha controle de
todas as mentes humanas que acolheram as mentiras com as quais enganou Eva, usando Eva depois como agente seu para incitar Adão ao pecado. Satanás tem mantido sua capciosa atuação sobre a mente dos homens desde aqueles dias até hoje. Isso é surpreendente o que eu acabei de ler. Por quê? Porque no texto anterior, Ellen White menciona que Adão submeteu a sua mente a Satanás. Mas como ele submeteu a sua mente a Satanás, se ele nem contato com Satanás teve no Jardim do Éden? Agora, Ellen White está dizendo que Satanás engana Eva, e depois de enganar Eva, Ellen White diz, usa Eva como agente seu, usando-a como agente seu para incitar Adão ao pecado. E desta mesma forma é que Satanás quer alcançar todas as mentes humanas. Como é que Satanás quer alcançar todas as mentes humanas? Ele não é onipresente. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então como é que é a estratégia dele? Ele toma posse da mente de Eva, foi assim no Éden. Ele toma posse da mente de Eva e através da mente de Eva, ele se apossa da mente de Adão. Então ele não precisa alcançar Adão, basta ele alcançar Eva e fazer com que Eva alcance Adão. Então hoje, queridos, Satanás, repito, não é onipresente, então ele basta alcançar a mente de uma pessoa que ele consegue, através dessa pessoa, alcançar outras. A estratégia do diabo é tomar mentes de algumas pessoas de maneira estratégica para que ele possa alcançar todas as pessoas. E eu fico pensando na mídia, ou nas mídias hoje. Será que Satanás não está usando as mídias como estratégia? Basta alcançar uma pessoa e que essa pessoa transmita esses conhecimentos na mídia, pronto. Quantas milhares Satanás vai alcançar? Percebe a estratégia do diabo? É alcançar todas as pessoas, tomar posse de todas as mentes, mas ele não é onipresente. Então ele toma posse de algumas mentes de maneira estratégica, ele toma posse de algumas pessoas de maneira estratégica, então ele consegue alcançar todas as pessoas. Isso, queridos, é incrível. Olha esse texto. É plano do maligno trabalhar primeiro sobre a mente da pessoa e então, através dela, sobre outras. É dessa forma exatamente que aconteceu no Jardim do Éden. Você vai ver daqui a pouco que desde o céu ele trabalha assim. Então ele toma a mente de uma pessoa e através dessa pessoa ele alcança as milhares. Queridos, não podemos compreender o que Ellen White tem a dizer sobre perfeição de caráter se não entendermos como é a estratégia do diabo para proliferar o pecado. Lembra-se do texto que li no começo? Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, os maus, eles não só são enganados, mas eles também enganam. Eles não só estão enganados, mas eles também enganam outras pessoas. E aí você entende por que Cristo, quando esteve aqui, ele diz, eu sou a luz do mundo, mas ele também apontou para os discípulos e diz, vocês são a luz do mundo. Aí você entende porque Jesus diz, eu quero que vocês sejam minhas testemunhas, eu quero que vocês sejam sal. Por quê? Para exatamente barrar esse processo de proliferação do pecado. Satanás não é onipresente, então ele toma posse de uma pessoa e através dessa pessoa ele alcança milhares. Você vai entender por que eu estou dizendo milhares. Agora, eu quero ler com você alguns textos para você ver a consequência, o que acontece quando Satanás toma posse de uma pessoa. O que acontece? Ellen White tem alguns textos extremamente importantes. Olha esse. O pecado é corruptor por sua natureza. Um homem infeccionado por sua lepra mortal pode comunicar a sua corrupção a milhares. Olha porque eu estou usando a expressão milhares já há algum tempo aqui, antes mesmo de ler esse texto. Então, Ellen White está dizendo que o pecado é corruptor por sua natureza. Não tem como a pessoa que está em pecado ficar só em pecado ela mesma. Ela vai infeccionar outras pessoas. Estamos em pleno coronavírus e podemos usar muito bem o coronavírus como exemplo de como funciona o pecado.
Uma pessoa só pegar, ela pode proliferar esse negócio. Olha esse outro texto. Apesar de Caim haver merecido a sentença de morte pelos seus crimes, um Criador misericordioso ainda lhe poupou a vida e concedeu-lhe oportunidade para o arrependimento. Para aqui o texto é longo, eu vou colocar só em partes. Falando de arrependimento, deixa eu fazer um parênteses aqui. Daqui a algumas semanas, nós vamos estudar aqui no canal, em 2 sábados, sobre o arrependimento nos últimos dias. Eu estou orando por isso, porque é um dos temas, na verdade todos os temas aqui são muito importantes, mas é um dos temas extremamente importantes e que nós não compreendemos ainda. Não compreendemos. Fecho parênteses. Os próximos estudos, o arrependimento. Na verdade, tem muita coisa ainda para a gente estudar, mas mais para frente vamos estudar sobre o arrependimento, o papel do arrependimento nesses últimos dias. Ok. O que Ellen White está dizendo? Ellen White está dizendo que, nesse texto aqui, Caim, ele merecia morrer, sim ou não? Ele cometeu vários pecados, o pior deles foi matar o irmão dele, está lá em Gênesis 4. Agora, não só Deus não matou ele, mas Deus também, você lembra o que Deus fez? Deus colocou um sinal nele para que ninguém matasse Caim. Ninguém matasse. Deus não queria que ninguém matasse Caim, embora ele merecesse, ok? Por que Deus não permitiu, não só não permitiu que ele morresse, mas não autorizou que ninguém o matasse? Uma grande lição para mim e para você. Olha a continuação desse texto. Mas Caim viveu apenas, veja, Deus poupou a vida dele mesmo ele merecendo morrer. Mas Caim viveu apenas para endurecer o coração, para incentivar a rebelião. Veja, endurecer o coração dele mesmo, incentivar a rebelião outros. Deixa eu parar aqui um pouquinho, olha aqui para mim. Veja, Ellen White está dizendo, ele deveria morrer, ele merecia morrer, mas um Deus misericordioso poupou a vida. Mas ele viveu só para endurecer o próprio coração. Ou seja, lembra, fazendo coro com o texto de Paulo que li na introdução aqui em Timóteo? Enganar-se a si mesmo. E, ela diz, incentivar a rebelião, enganar os outros. Olha só. Mas Caim viveu apenas para endurecer o coração, para incentivar a rebelião contra a autoridade divina e tornar-se, o que Ellen White está dizendo? O chefe de uma linhagem de pecadores ousados e perdidos. O texto tem mais uma parte. Ellen White está dizendo que Satanás, não está dizendo, mas Satanás tomou conta de Caim de tal forma que Satanás não se arrepende. Perdão, Caim não se arrepende. Ele pode cometer pecado atrás de pecado, ele não se arrepende. E Ellen White está dizendo que mesmo merecendo morrer, um Deus misericordioso deu vida para ele. Mas ele viveu só para endurecer o coração, enganar-se a si mesmo e incentivar a rebelião. E Ellen White chega a dizer que ele se tornou o chefe de uma linhagem de pecadores ousados e perdidos. Veja, Satanás está usando só esse camarada. Lembra-se do texto anterior? A lepra do pecado. Uma pessoa infectada com isso vai passar para milhares, Ellen White diz. Como é que Satanás trabalhou no Jardim do Éden? Para alcançar Adão, basta alcançar Eva. Então ele alcança Eva e ele toma a mente. Olha o enfoque que eu estou dando aqui. Satanás toma a mente de Adão através de Eva. Ele toma a mente de Eva primeiro e através da mente de Eva ele consegue tomar a mente de Adão sem mesmo ter contato com Adão. Você entende o que eu li no começo, os 2 textos de Ellen White, que ela fala que Cristo tinha perfeição de caráter? Nem mesmo por um pensamento. E ela diz, esse é o nosso enfoque, esse é o nosso objetivo. Veja como é importantíssimo conhecermos isso aqui. O que Ellen White está dizendo? Através de uma pessoa, Satanás pode alcançar várias. Através tomando a mente de uma pessoa, Satanás pode alcançar milhares. E aqui Ellen White está dizendo que Caim foi assim. Ele merecia morrer, mas ele endurece o próprio coração e ainda incentiva a rebelião e se torna o chefe. Qual foi a consequência? A terceira parte do texto. Esse único apóstata dirigido por Satanás tornou-se o tentador para outros
e seu exemplo e influência exerceram uma força olha a expressão, força, já vou voltar a essa palavra, força desmoralizadora, até que a terra, toda a terra se corrompeu e se encheu de violência a ponto de reclamar a sua destruição. Destruição pelo quê? Pelo dilúvio. O que Ellen White está dizendo? Ellen White está dizendo que o dilúvio veio por causa de uma população ímpia, rebelde, que só pensava em fazer mal a Deus, ir contra os princípios de Deus. Mas essa terra toda foi contaminada por causa de um homem, Caim. O dilúvio, em outras palavras, veio por causa de um homem que infectou a terra inteira com o pecado. Deus quis mostrar para mim e para você que a morte depois da entrada do pecado, na verdade, é uma bênção. Porque o ser humano em pecado, ele não fica com o pecado só para si, ele infecta outros. Qual foi o caso de Caim? Só Caim se tornou chefe de uma linhagem de pessoas ousadas, pecadores ousados, rebeldes contra Deus. E no final da minha mensagem aqui, eu vou ler um texto de Gênesis que vai fazer cor com isso aqui. Para terminar essa minha mensagem hoje, eu vou ler o texto bíblico de Gênesis para fechar. E aí você vai voltar isso aqui, a sua mente vai trazer essa informação de volta. Só Caim infectou a terra inteira e a terra inteira foi destruída por causa desse pecador que infectou a terra inteira. Como é que foi no Jardim do Éden? Satanás toma a mente de Eva e alcança Adão. Como é que foi aqui? Satanás toma só Caim e infecta todo o planeta. Todo o planeta. Agora, entrando já na parte final, como é que permanece isso? Como é que permanece isso? Como é que continua? Como é que continua essa estratégia do diabo, tomando a mente das pessoas, tomando posse das pessoas? Olha só. A influência de um espírito sobre o outro. Aí você pode pôr a palavra pessoa, que tirar a palavra espírito e colocar pessoa. A influência de uma pessoa sobre outra. Poder, ó, eu falei que eu ia voltar essa expressão. Poder tão forte para o bem, quando santificada, é igualmente forte para o mal nas mãos dos que se opõem a Deus. Satanás empregou esse poder para incutir o mal no espírito dos anjos, lá no céu. Veja, não começou no Jardim do Éden, lá no céu foi assim. E fez parecer que estava procurando o bem do universo. Esse texto também tem uma segunda parte. Ele mais está dizendo que qual é a estratégia do diabo desde o céu? Exercer um poder sobre uma pessoa para outra pessoa. Sobre outra pessoa. Ela usa a expressão poder. Isso é uma força. Olha a segunda parte desse texto. Expulso do céu, Satanás estabeleceu o seu reino neste mundo e sempre, desde então, se tem esforçado, Satanás se tem esforçado infatigavelmente para seduzir, enganar, olha só, os seres humanos para se desviarem de seu concerto com Deus. Satanás emprega o mesmo poder que empregou no céu. Qual é o poder? Traço. Influência de espírito sobre espírito, ou mente sobre mente, ou pessoa sobre pessoa. Os homens tornam-se tentadores de seus semelhantes. São acariciados os fortes e corruptores sentimentos. Ó, já a gente vai voltar a essa expressão. Sentimentos de Satanás exercem uma força dominante, compulsiva. Uma força dominante, compulsiva. Satanás toma a posse da mente de uma pessoa e através dessa pessoa Satanás força as outras pessoas a agirem da mesma forma que aquela. Satanás tomou a mente de Adão usando Eva. Satanás tomou a mente e corrompeu toda a raça humana antes do dilúvio através de Caim. Ellen White está dizendo que Satanás toma posse da mente de uma pessoa e basta para ele influenciar milhares. Você não acha que isso está acontecendo através da mídia? Olha esse texto. Os homens tornam-se tentadores de seus semelhantes. Veja, ninguém fica com o pecado para si mesmo. Os homens tornam-se tentadores de seus semelhantes, são acariciados os fortes corruptores de sentimentos, Satanás, e esses homens exercem uma força dominante, compulsiva. E, queridos, isso foi comprovado cientificamente. Eu vou colocar agora aqui, tomara que eu não tenha problema aqui no YouTube por direitos autorais. Mas eu vou colocar aqui agora
Um vídeo de 3 minutos. Teve um belo dia, eu estava aqui em casa e minha filha me chamou, minha filha maior, pai, assiste aqui um negócio comigo. Interessante. E que negócio interessante mesmo. É um programa que tem aqui nos Estados Unidos e me parece que tem alguma televisão aí no Brasil, para aqueles que estão me assistindo no Brasil, que parece que faz a tradução disso também, parece que passa aí no Brasil, alguma coisa assim. Mas esse pedacinho só é um estudo, é um experimento, eu não sei se é científico, sociológico, eu não sei o nome exato que eles dão. Mas é algo científico, ok? E os especialistas fazem esse experimento e comprovam exatamente o que Ellen White está dizendo aqui. É óbvio que não no aspecto espiritual. Então eu vou passar, é um vídeo de 3 minutos, só que eu preciso explicar o vídeo para que você compreenda. Então é uma sala de odontologia, acho que é odontologia. Então, todas as pessoas que estão ali são atores, inclusive a recepcionista, todas as pessoas são atores. Entra uma menina de camisa rosa que não sabe de nada, ela não é atriz, ela é a única que não sabe de nada. E o que acontece? De quando em quando, de alguns segundos, toca um bip, pip, e aí as pessoas que são todos atores se levantam nesse bip e depois se assentam de novo. Mais alguns segundos, pip, as pessoas se levantam e se assentam de novo. Repito, as pessoas são atores, a menina não. Aí vem a pergunta, será que ela vai se levantar? É uma ação boba, não tem lógica. Mas a pergunta é, será que ela vai se levantar porque todos estão levantando? E aí você vai ver no vídeo. Depois, a segunda parte mostra o doutor chamando as pessoas, que são todos atores. Chamando as pessoas e só fica a menina na sala. Enquanto ele vai chamando, o bip vai tocando, as pessoas vão se levantando e sentando, se levantando. Aí você vai ver se a menina cedeu à influência das pessoas ou não. Vou deixar para você assistir. Depois que o doutor chama todos os atores, só fica ela. E o bip continua. E aí fica a pergunta, será que ela vai se levantar e sentar agora que não tem ninguém? E aí eu vou deixar para você assistir. E aí no final tem uma explicação de um doutor e ele menciona o que acontece. E eu queria chamar a sua atenção. Você tem aí o seu controle, você está assistindo esse sermão pelo YouTube, você tem o seu controle. Aí eu vou pedir então para você assistir todo o videozinho, 3 minutos e pouco, e depois você volta um pouco, vai ter a legenda embaixo. Está em inglês, tem a legenda em português embaixo. Depois você volta um pouquinho para você prestar bem atenção nas últimas palavras, nas últimas frases que o doutor diz na explicação do que está acontecendo lá. Você vai perceber que é um experimento social, mas o doutor fala no final de sentimento e ele usa a expressão força, exatamente a mesma expressão que Ellen White está usando aqui. Então, repito, quando terminar, você volte um pouquinho e veja lá, força, a palavra, preste atenção. Parece que o doutor leu o Espírito de Profecia. Repito, obviamente que lá não é uma aplicação espiritual, aqui é uma aplicação espiritual. E qual é o contexto disso? Queridos, Satanás basta tomar a mente de uma pessoa e ele força as pessoas a agirem da maneira que ele quer. E é assim através dos pensamentos e sentimentos. Você vai ver porque eu estou dando exemplo, a ênfase de sentimentos e pensamentos aqui. Vou botar o videozinho agora, assiste o vídeo e a gente já volta. Eu não vou comentar o vídeo no final, eu só vou passar, quando você terminar de assistir o vídeo, vou voltar para os textos aqui. Assista o vídeo aí agora. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please.
Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. For a noon appointment. Have a seat, and they'll be out in just a couple minutes. Great, Thanks so much. Why was it? Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Você percebeu? Exatamente o que a gente tem lido aqui. É uma força. Uma pessoa, duas pessoas, uma comunidade influencia as outras pessoas. Por que você fez isso? Eu me senti mal. Ela fala do sentimento. Eu me senti... Veja, queridos, Satanás basta tomar uma pessoa. Imagine hoje quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Satanás não é onipresente. Ele toma a mente de pessoas específicas para me influenciar, para te influenciar. Cuidemos com as mídias sociais, cuidemos com o Facebook, cuidemos com o Instagram, cuidemos com as mídias sociais. Porque Satanás influencia pessoas nas mídias, os ídolos, para influenciar outros. Queridos, e aí, nesse ponto do estudo, eu poderia ir para joias, eu poderia ir para vestimenta, eu poderia ir para costumes, música, alimentação, porque nós estamos sendo bombardeados com essas doutrinas satânicas. Basta ele tomar a mente de uma pessoa, basta influenciar umas poucas pessoas e ele consegue alcançar milhares. Olha esse texto. Satanás encontra muitas vezes poderoso instrumento para o mal no poder que uma mente, veja que é um texto bem parecido com aquele que a gente leu, lá estava espírito, que uma mente é capaz de exercer sobre outra mente humana. Esta influência é tão sedutora, tão enganadora, veja, lembra o texto de Paulo lá, enganando e sendo enganados, tão sedutora que a pessoa que está sendo moldada por ela fica muitas vezes inconsciente à sua força. Por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiências com as particularidades da mente humana e tem aprendido a conhecê-la bem. Por suas sutis atuações nesses últimos dias, olha o que ela diz agora,
por Satanás, suas sutis tentações nesses últimos dias, ele está ligando a mente humana à sua própria mente, incutindo-lhe seus pensamentos. Satanás incutindo seus pensamentos. E faz isso de maneira tão enganosa, olha, por isso que eu comecei com a palavra enganar lá, usando o texto de Paulo, tão enganosa que os que lhe aceitam a orientação não sabem que estão sendo levados por ele à sua vontade. O grande enganador espera confundir assim a mente de homens e mulheres para que não seja ouvida nenhuma voz senão a sua. Irmãos, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu paralisei. Sabe por quê? Porque a minha mente voltou em pontos e que eu sei que eu estava sendo usado pelo diabo. Lembra que eu disse aqui no começo? Nós precisamos conhecer quem Deus é. Precisamos saber quão mau o diabo é. Precisamos saber quão maligno é o pecado, mas precisamos conhecer a nós mesmos. O nosso relacionamento com Deus precisa ter bases na sinceridade, na humildade. Olha, eu vou ler parte desse texto de novo, o finalzinho. Satanás, por suas sutis atuações nesses últimos dias, ele está ligando a mente humana à sua própria, incutindo-lhe seus pensamentos. Satanás não pode entrar nos nossos pensamentos, mas ele pode colocar os pensamentos dele aqui dentro. E assim ele afeta as nossas ações. Você viu o experimento social aí no vídeo. E faz isso de maneira tão enganosa que os que lhe aceitam a orientação não sabem que estão sendo levados por ele, à sua vontade. Não sabem. Então pensam que não, essa é a ideia minha. Isso é uma interpretação minha. Não, eu acho que é assim. Não, o diabo está por trás e a pessoa nem sabe. Olha essa última frase. O grande enganador espera confundir assim a mente. Veja, todo trabalho é na mente. Por isso que Ellen White diz, Jesus não cedeu nem por pensamentos. É disso que ela está dizendo. Não tem nada a ver de impecabilidade. Eu só estou começando a falar sobre perfeição de caráter. Não tem nada a ver de impecabilidade. Tem a ver a não ceder a nossa mente para o diabo. E hoje em dia o diabo tem tomado muitas pessoas e que nós precisamos estar atentos a isso. Só a comunhão com Deus, irmãos. Só a comunhão com Deus é que vai detectar se o que a gente está recebendo vem de Deus ou não. Se não ter comunhão, não adianta. Olha essa última frase. O grande enganador espera confundir assim a mente de homens e mulheres. A mente. Para que não seja ouvida nenhuma voz senão a sua. Tem pessoas que só ouvem a voz do diabo e não percebem. Pensam que é a voz do Espírito Santo, pensam que é a sua própria voz, mas é a voz do diabo. Porque o diabo já tomou a mente dessas pessoas. O nosso relacionamento com Deus precisa ter bases na sinceridade. Preciso terminar. Pergunta: por que isso é tão importante? Por que é tão importante a gente saber isso, que Satanás pode tomar a mente de uma pessoa, pode moldar a mente de uma pessoa? Por que eu me preocupar com a minha mente, com os meus pensamentos é tão importante? Por que isso é importante? Olha esses textos de Ellen White. Vou apresentar 3 textos de Ellen White. Se os pensamentos forem maus, maus serão também os sentimentos. E os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. Qual é o meu enfoque aqui nesses próximos sábados? Perfeição de caráter. E o que é a perfeição? O que é o caráter moral? Ela acha da definição do que é o caráter. Como é que forma o caráter? Vou pôr de novo esse texto. Ela diz: pensamentos maus também serão os sentimentos. Lembra-se que eu li alguns textos aqui, Ellen White fala que muitas pessoas têm os sentimentos do diabo. Ellen White falou nos textos. E ela está dizendo que isso é importante por quê? Porque os pensamentos geram sentimentos. E os pensamentos e os sentimentos formam o caráter moral. Você já parou para pensar, a redundância, né? Você já parou para pensar nos seus pensamentos? Já aconteceu com você de você passar horas e horas e horas e horas, depois de horas você cair em si e pensar assim: no que eu pensei esse tempo todo? No que eu estava pensando? Já aconteceu isso com você?
pois não pode acontecer. Já aconteceu comigo várias vezes e já de alguns anos para cá eu tenho lutado contra isso. Você vai entender o porquê ou a importância disso. Veja o que Ellen White está dizendo. Pensamentos maus, maus também serão sentimentos. Você já parou para pensar nos seus sentimentos? Parou para pensar nos seus sentimentos? Qual é o seu sentimento quando você se veste? Quando você escolhe aquela roupa? Quais são os seus sentimentos quando você coloca uma roupa e sai para a rua? Qual é o seu objetivo com essa roupa? Quais são os seus sentimentos quando você está no YouTube? Quando você está, porque você assiste, você tem gosto, certo? Meu enfoque aqui é o que você tem assistido no YouTube. Quais são os seus sentimentos ao assistir aquilo que você gosta no YouTube? Aquilo que você tem, aquilo que te dá prazer. Quais são os sentimentos? Quais são os sentimentos quando você está no Facebook, no Instagram? Quais são os seus sentimentos? Quais são os seus sentimentos? Eu estou falando para uma adventista que usa brinco, usa joias. Quais são os seus sentimentos ao usar essas coisas? Quais são os seus sentimentos ao você fazer uma coisa que você sabe que não é correto, não faz parte do princípio bíblico adventista? Quais são os seus... Nós precisamos avaliar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Quais são os seus sentimentos? Como têm sido os seus sentimentos, bons ou ruins? Por quê? Porque pensamentos maus geram sentimentos maus. E os pensamentos e os sentimentos formam o caráter. Mas, como se revela o caráter? O que é o caráter? Pensamentos e sentimentos. Mas como se revela o caráter? Ninguém dá para ver o caráter. O caráter é algo impalpável. Agora, como é que se revela o caráter? Olha o que a Ellen White diz. O caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência das palavras e atos costumeiros. Então, o que você pensa e o que você sente vai ser externado em palavras e atos, não de maneira ocasional, mas de maneira constante. Ellen White usa a expressão costumeiro. Então, quer saber, se você não sabe me dizer sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos, então comece a analisar as suas palavras e as suas ações. Porque as palavras e as ações manifestam o caráter. Ou seja, e se o caráter é pensamento e sentimento, as palavras e ações manifestam os pensamentos e os sentimentos. Quando Ellen White fala que devemos alcançar a perfeição de caráter, o que ela está dizendo? Irmãos, não há conversão genuína que mude só as ações. As ações é um sinal. As ações e as palavras é o resultado. Deus atua no íntimo. Lembra-se Jeremias, Ezequiel capítulo 36, verso 26? Ezequiel 36, a promessa da aliança, Deus diz assim, olha, eu vou tirar de você o coração de pedra, eu vou colocar em você um coração de carne, e eu vou fazer, através do meu espírito, eu vou colocar o meu espírito em você, através do meu espírito em você, eu vou fazer com que você me obedeça. Queridos, a conversão genuína é uma mudança de pensamentos. É uma mudança de sentimentos. As palavras e as ações vêm como consequência. Satanás pode tomar uma pessoa, tomar posse da mente da pessoa, e ele pode alcançar milhares. Só há uma maneira de barrar isso, é a conversão. É quando Deus dá um basta, quando a pessoa permite, Deus dá um basta e Deus quebra essa linhagem. E Satanás quebra a corrente. Satanás não consegue mais alcançar mais as pessoas. Por quê? Porque aquela pessoa convertida passa a influenciar positivamente as outras pessoas. Irmãos, a gente poderia falar muito aqui, muito aqui. Agora, eu quero passar para a parte final, mais alguns textos, ele vai dizer.
Vossa imaginação não vos foi dada para que se lhe permitisse correr desenfreada a seu bel prazer, sem nenhum esforço para restringi-la, olha só, para restringi-la ou discipliná-la. Ellen White está dizendo que nós precisamos restringir os nossos pensamentos e disciplinar os nossos pensamentos. Veja. Por isso eu perguntei, o que você tem pensado? Quais são os seus sentimentos? Nós precisamos saber disso. Agora, queridos, para terminar, Cristo Jesus já nos deu poder para nós vencermos nesse ponto. Olha esses textos. Quando Deus atua no coração por seu Espírito Santo, o homem deve cooperar com ele. Os pensamentos precisam ser delimitados, restringidos, impedidos de espraiar-se e meditar naquilo que só tenderá a debilitar e poluir a alma. Temos a obrigação de controlar os nossos pensamentos e de sujeitá-los à lei de Deus. Veja, Cristo Jesus já nos deu poder para controlar os nossos pensamentos. Por quê? Porque pensamentos geram sentimentos. Pensamentos e sentimentos formam o caráter moral. E isso vai ser externado através das nossas palavras e das nossas ações. Quando Ellen White diz que Jesus Cristo não pecou nem por pensamento, é disso que ela está falando. Não é de impecabilidade. Olha esse outro texto. Ninguém senão vós mesmos podereis dominar vossos pensamentos. Na luta para alcançar a mais elevada norma, o êxito ou o fracasso depende do caráter e a maneira por que são disciplinados os pensamentos. Veja como os pensamentos estão intimamente ligados ao caráter moral. Por quê? Porque pensamentos e sentimentos formam o caráter. Queridos, Deus já nos deu poder para a gente controlar os nossos pensamentos. Nós não precisamos pensar aquilo que a nossa mente quer pensar. Como é que funciona? Quando você pensa numa coisa, o seu cérebro, vou explicar de maneira bem simples, até porque eu não sou psicólogo, nem, enfim. Quando você pensa numa coisa, o seu cérebro cria um caminho. Só que é um caminhozinho que você passou ali só uma vez. Só que fica mais fácil de passar a segunda, porque você já passou a primeira. Aí você passa a segunda. Ou ficou mais fácil passar a terceira. E você vai pensando, vai formando um caminho. Aí você descontrola. Você não tem mais controle no seu cérebro. E o seu cérebro vai pensando aquilo que você se acostumou. Ou você acostumou ele a pensar. Então é nesse contexto que ela diz, você tem que restringir o pensamento. Por quê? Porque dessa forma ele pode tomar posse do seu pensamento. Porque aí você entra lá no Facebook, você entra no Instagram e entra nas redes sociais aí que eu nem sei falar todas elas. E aí Satanás usando uma pessoa lá, coloca um princípio dele lá. E você já está com a sua mente solta. E aí Satanás consegue captar a sua mente. E como é que aconteceu no Éden? Através da mente de Eva, Satanás alcança Adão. Como é que aconteceu com Caim? Através de Caim, Satanás conseguiu influenciar toda a terra, irmãos. Nós precisamos compreender a importância desse assunto. Isso é o grande conflito. O grande conflito se dá na nossa mente. Por isso que esse sermão na íntegra que está aí no YouTube, em algum canal da igreja, esse é o enfoque, esse é o título. As mentes que têm liberado as rédeas do pensamento precisam mudar. Os pensamentos devem se concentrar em Deus. Devemos exercer diligente esforço para vencer as más tendências do coração natural. Veja, o texto é autoexplicativo. Outro texto. Ou os anjos maus, ou os anjos de Deus controlam a mente dos homens. Veja, não há meio termo. Nossa mente entregamos lá ou ao controle de Deus ou ao controle dos poderes das trevas. Você não pensa o que você quer. Você não tem controle sobre isso. Ou você se esforça para ter a mente de Deus, ou você se esforça para o Espírito Santo colocar os pensamentos dele aí em você, ou você vai pensar o que o diabo quer que você pense. Não tem meio termo. Vou ler de novo. Ou os anjos maus, ou os anjos de Deus controlam a mente dos homens. Nossa mente entregamos lá ao controle de Deus ou ao controle dos poderes das trevas. Agora que ela diz, e bem nos fará indagar, questionar onde estamos hoje.
se sob o pavilhão ensanguentado do príncipe Emanuel, Jesus, ou sob a negra bandeira dos poderes das trevas. Questionamento. Questione a você mesmo. Pergunte para você mesmo. Se auto-questione. Paulo tem esse texto lá em 2 Coríntios 13. Se eu não me engano, ele diz lá: examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos para ver se vocês estão na fé. Por quê? Porque nós podemos enganar, nosso coração é enganoso, de Jeremias 17. Nosso coração é enganoso. Lembra que eu li em Paulo no começo aqui? Os maus, os ímpios, vão de mal a pior. Como? Enganados e enganando os outros. Enganados e enganando os outros. Não tem como fugir disso. Terminando. Lembra-se o que eu li no começo? Vou ler de novo esses dois textos que li no começo. Jesus não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. O mesmo se pode dar conosco. Agora você entende o contexto que ela diz isso. Agora você entende qual é o princípio nos escritos de ela. E eu não li todos os textos, enxuguei ao máximo aqui. Você entende agora o contexto que ela escreve, você entende um pouco melhor agora a abrangência do que ela está dizendo. É impecabilidade? Não, não é isso. E vai ficar mais claro nos próximos estudos. Agora, enquanto o nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar nos tornar perfeitos em Cristo. Olha, perfeição de caráter. Ela continua. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. O que ela quer dizer simplesmente? Que nós devemos buscar controlar os nossos pensamentos e, pela comunhão com Cristo, permitir que Ele coloque os pensamentos dele em nós. Só isso. É isso o que é muito. Quando eu digo só, obviamente, não estou minimizando. Mas não tem nada a ver com impecabilidade. Para terminar, como eu prometi, vou ler Gênesis capítulo 6. Vai aparecer na tela, na NVI. Por que Deus enviou o dilúvio? Nós já vimos, por causa de Caim. Caim influenciou as pessoas. Qual foi a consequência da influência? O que a Bíblia diz sobre essa influência de Caim sobre as pessoas? Gênesis 6, 5 e 7. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Vou continuar lendo daqui a pouco. Por que Deus enviou o dilúvio? A Bíblia está dizendo que a inclinação dos pensamentos do coração do ser, eles eram inclinados. Lembre-se que o caráter, Ellen White diz que o caráter se revela não por ocasião de boas ou más ações ocasionais, mas pela constância. Pensamentos, sentimentos formam o caráter. E ele é revelado através de atos e palavras. Agora, Ellen White, a Bíblia está indo no âmago da questão. Eles tinham a inclinação dos seus pensamentos só para o mal. Os seus pensamentos e os sentimentos eram só contrários aos princípios de Deus. E ela continua. A Bíblia continua. Vou ler de novo na íntegra. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Eu gosto dessa tradução. Disse o Senhor: farei desaparecer a face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Por quê? Porque os seres humanos tinham se entregado aos seus próprios pensamentos. E se entregando aos seus próprios pensamentos, nós já vimos, não há meio termo, então não eram os pensamentos deles mesmos. Satanás havia tomado a mente de todos eles. Que Deus realmente nos abençoe, que tenhamos realmente, primeiro, sinceridade para nos autoavaliar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Segundo, sinceridade no nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque no nosso relacionamento com Deus, Ele vai nos mostrar quem Ele é, a malignidade do caráter do diabo, quão mau o pecado é, e Ele vai nos mostrar também quem nós somos. E nós precisamos aceitar o que Deus diz de quem somos. Eu vou fazer um sermão aqui no canal sobre confessar pecado. Também já preguei esse sermão em alguma igreja aqui na América. Sabe o que significa confessar? A palavra confessar tem um significado bastante interessante. E eu repito, vou dar mais detalhes nesse sermão que eu vou fazer.
Mas a palavra confessar tem um significado de dizer a mesma coisa. O que é isso? A confissão vem através de uma pessoa que foi genuinamente convencida do pecado. Então, o Espírito Santo convence a pessoa de que aquilo é pecado e ela confessa. O que é confessar? Dizer a mesma coisa. Ou seja, Deus convence a pessoa do que é pecado e ela diz a mesma coisa. Vou explicar melhor. O Espírito Santo diz assim: filho, filha, isso que você está fazendo é pecado. Você não diz outra coisa. Confessar não é dizer outra coisa. Confessar é dizer a mesma coisa. Sim, Senhor, isso é pecado. Confessar é dizer a mesma coisa. Então, quando Deus mostrar para você quem você verdadeiramente é, diga para Ele a mesma coisa. Senhor, realmente eu sou isso que o Senhor está falando. Eu sou amado por Ti. Eu desfruto da Sua misericórdia, da Sua graça, que se renova a cada manhã. Mas eu sou um próprio miserável pecador. Quando Deus mostrar para você um pecado específico, seja sincero, seja humilde e confesse. O que é confessar? Dizer a mesma coisa. Diga assim: Senhor, isso é pecado. Só assim, irmãos, só assim nós poderemos efetivamente estarmos preparados para a volta de Jesus. Transformação do nosso caráter. Pensar como Cristo pensava. Não ceder à tentação nem por um pensamento. O que é isso? É não abrir a nossa mente para outro ser, para outra verdade, para outro evangelho. Instagram, Facebook, redes sociais em geral. A nossa mente precisa estar focada na palavra. Deus abençoe você. Vamos continuar esse tema no sábado que vem.